Bem, então agora, continuando nosso estudo acerca dos contratos administrativos, nós vamos tratar exatamente a respeito da modalidade dos contratos administrativos. As primeiras modalidades são aquelas mais simples, que vocês já devem ter visto. Porque o que é que acontece? É fato que a administração pública, para que ela exista, ela necessita de dinheiro para ela adquirir tudo aquilo que ela necessita para desempenhar os serviços públicos ou para realizar todas as suas atividades, que a gente já viu, né? E aí ela vai precisar de materiais, de bens, móveis, imóveis, ela vai precisar de serviços em determinados momentos, ela vai precisar de obras públicas para fazer reforma ou construção de obras públicas. Então, tem uma enormidade de situações que vão ser necessárias que ela obtenha para que ela consiga realizar todas as suas atividades. Então, esses três contratos são os contratos mais simples que você tem. De fornecimento, é fornecimento de coisas, de bens, né? De objetos. Além disso, nós temos a prestação de serviços. E aí você pode achar, poxa, mas não se faz licitação? Se faz licitação. Mas, por exemplo, a administração pública, ela precisa construir ou reformar portos, construir ou reformar aeroportos. Então, quando ela faz essas atividades, obrigatoriamente ela tem que ter um engenheiro especializado somente em portos ou somente em aeroportos? Não, porque senão seria muito dispendioso para ela. Então, por isso que ela, em determinados momentos, pode fazer contratações de atividades especializadas, ou seja, atividades que não são feitas regularmente ou de maneira comum pelas pessoas, e aí ela pode, no caso, chamar essas pessoas que têm essa especialização, que têm essa expertise, para que elas sejam contratadas para prestar serviços pontuais à administração pública. Então, nós temos essas possibilidades, daí a prestação de serviços. E a obra pública é aquilo que nós sabemos. As obras, as edificações, elas são comuns. Então, a partir do momento que você constrói um edifício, você tem que agir para a manutenção desse determinado edifício, para essa determinada construção. Por quê? Porque você sabe que com o decorrer do tempo, a ação do, das condições físicas que nos cercam, elas vão deteriorando todas as coisas. Salvo engano, é chamada essa situação é chamada pela ciência de entropia, né? Ou seja, que as coisas tendem ao caos. Então, a pessoa pensa que quando ele faz uma construção, aquela construção vai durar para sempre. Não. Ela vai durar um bom tempo, se você cuidar dessa determinada construção. Porque podem haver fatores. Se ocorrer um terremoto, se ocorrer um maremoto, se ocorrer até mesmo a ação do tempo. Aquele objeto está lá com a ação do tempo, recebendo sol, recebendo chuva, recebendo vento. Então, tudo isso daí pode deteriorar aquilo que a gente fabrica, as coisas que acontecem. Você vê aí os canyons, né? Ou seja, é a ação da água que foi gerando aqueles grandes canyons em milhões de anos. Então, você percebe exatamente essa circunstância, que você também precisa da obra pública ou para fazer novos edifícios, novas construções, ou para reformar os já existentes. Então, esses três são os três mais comuns que nós encontramos dentro da administração pública. Mas são somente eles? Não. Nós temos uma outra contratação que pode existir, que é o contrato administrativo de concessão. E aí você pode ter a concessão de uso de bens da própria administração pública. Ah, professor, como essa concessão de uso? Vamos imaginar o seguinte. Pronto. Nos municípios de vocês, provavelmente tem um mercado público, não tem? Sim. Pronto. O mercado público é um edifício que foi feito para receber aqueles determinados feirantes e esse mercado, ele é um edifício da administração pública ou dos feirantes? Da administração Administração pública. pública. Muito bem, ele é da Da administração pública. administração pública. Ótimo, ótimo.
Mas como é que os feirantes usam? Ah, quer dizer que ele fica lá e o feirante chega quando ele quer? Não. Na administração pública nós temos uma... Alugam, não? Como é? Poderia repetir, por favor? Eles, eles alugam esse espaço ou é de forma gratuita eles utilizam? Pronto. É exatamente essa modalidade que eles fazem. É uma concessão de uso. Ocorre uma licitação, onde o poder público diz que tem esses espaços, e as pessoas interessadas elas se habilitam e depois faz-se um contrato de uso daquele determinado equipamento. E eles pagam um valor. Geralmente não é um valor muito caro, que eles pagam exatamente para que se utilize daquele determinado espaço da administração pública. A mesma situação que você vê com os mercados públicos pode ocorrer com as rodoviárias, onde os municípios eles fazem as rodoviárias e as empresas elas se habilitam para lá. E você vê, por exemplo, numa rodoviária, você não tem somente as empresas de ônibus, né? Você tem as empresas de ônibus, às vezes tem uma lanchonete. Então, tem outros serviços ali dentro. Então, todos eles, como é um edifício público, eles vão participar de uma licitação e eles vão ter um contrato de concessão de uso daquele determinado bem. Então, por isso que nós temos os contratos de concessão de uso. Além deles, nós podemos ter um contrato de concessão de obra pública. E aí vai ter uma diferença desse contrato de concessão de obra pública. Por quê? Esse contrato de concessão de obra pública, o poder público ele permite que determinadas pessoas façam determinada obra. Por quê? Porque posteriormente aquelas pessoas que fizeram a construção daquela obra, elas podem se remunerar pela utilização daquela determinada obra. Exemplo, digamos que aqui no estado do Ceará é um pouco mais complicado, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, que é um estado gigantesco, mas que por ter um PIB mais alto, uma renda per capita mais alta, ele tem a necessidade, ele é um estado que ele produz muitas coisas, então ele tem uma necessidade de uma logística, ou seja, de um transporte muito grande. Então, no estado de São Paulo circulam várias pessoas, tem muito deslocamento em São Paulo. Então, digamos que uma determinada estrada, ela tem somente uma via, né, com duas mãos, mas digamos que é um estado federal e o governo federal acha que aquela determinada rodovia ela está tendo um fluxo grande de veículos. Então, como aquela determinada rodovia está tendo um fluxo grande de veículos, ele acha que aquela rodovia ela já comporta uma duplicação, ou seja, você fazer agora duas faixas com duas mãos em cada uma, para cada um dos sentidos. Então, o Estado, digamos que ele não tem dinheiro. Então, o que é que o Estado pode fazer? O governo federal ele pode fazer uma licitação e dizer, olha, eu preciso fazer a duplicação da rodovia tal, de trecho tal a tal, e a pessoa, no caso a empresa ou o consórcio, que fizer essa duplicação, ele pode cobrar um pedágio por tantos anos. Então, é a empresa que vai fazer a obra e depois vai se remunerar cobrando pedágio das pessoas que vão frequentar. E aí tudo isso daí é estabelecido exatamente no edital. E depois essa pessoa é contratada. Então, é como se a empresa, quando ela vai fazer a obra, ela está fazendo um investimento, que ela vai, no caso, colher, claro, que com sua remuneração, né, ou seja, ela vai ter, é como se fosse um investimento, então ela vai ter benesses futuras. Então, ela vai ser remunerada por conta disso. Então, ela não vai receber somente o valor da obra. Ela vai receber o valor da obra, como se fosse um juros, por estar sendo pago de maneira parcelada. Então, ela vai se remunerar para que aquela determinada obra pública ela seja interessante às empresas particulares. Como a estrada ela tem um grande fluxo, então por isso que as empresas elas vão se interessar, porque elas vão ter aí concessões de vários anos. Então é um investimento que ele faz a curto prazo, mas que ele vai ter uma benesse por vários e vários anos. Então você teria a concessão de obra pública. Professor, a concessão de obra pública não é igual a concessão, as concessões que são as parcerias público-privadas? Não, porque as parcerias público-privadas, parte do dinheiro é público e parte é privado. Então tem uma diferença. Na obra pública, a pessoa investe e depois é remunerada pelas tarifas que ela vai cobrar por conta do preço público que ela vai cobrar após a execução da obra. Na parceria público-privada, já na construção, existe
parte de aporte do poder público e parte de aporte do setor privado. Então, a lógica é um pouquinho diferenciada. E aí o setor privado ele só está investindo porque também ele está fazendo investimento e ele vai ter lucros no futuro também, né? Só que aqui, essa situação dos lucros e tudo mais, ele vai ter que dividir com o Estado. E por fim, nós temos a concessão de serviço público, que é um outro tipo de contrato, mas também existente, que é exatamente aquele contrato que acontece, que você vê hoje em dia. Por exemplo, a Enel. A Enel é uma empresa pública? Pessoal? Não, né, professor? Não. Muito bem, a Enel não é uma empresa pública, ela é uma empresa privada. Mas o serviço de energia elétrica é público ou é privado? Público. Muito bem. O serviço de energia é público. O serviço de água e esgoto é público. O serviço de telefonia é público. E aí você tem as grandes empresas de telefonia. Todas elas são privadas, não existe mais nenhuma pública. Então, quando você percebe isso, você vê que esses serviços públicos, eles podem ser prestados por empresas privadas. Mas aí, quando o governo ele pega o serviço público e permite que as empresas privadas explorem, ele está fazendo uma delegação do serviço público. E aí a gente já viu o termo delegação lá em direito administrativo, né? É algo que eu tenho que fazer, mas eu posso entregar para que outra pessoa faça. Então é exatamente aquilo que o poder público faz. Ele deve prestar o serviço público, deve ser remunerado por isso, mas aí ele entrega a uma empresa privada. Como é que ele faz? Também através de licitação e ao final, para que toda aquela relação que vai ser uma relação mais complicada, porque a priori seria uma relação entre o Estado com o seu serviço público e a população. E agora vai entrar a empresa privada. Então, toda essa relação, que é um pouco mais complicada, tem que toda ela ficar formalizada, tem que toda ela ficar organizada. Então, por isso que você precisa de um contrato, e esse contrato é o contrato de concessão de serviço público. Então, por isso que, além daqueles 3 tradicionais, você pode ter essas 4 modalidades dos contratos de concessão. Além dos contratos de concessão, você pode ter contratos de gestão. Professor, e qual é a diferença do contrato de concessão para o contrato de gestão? No contrato de concessão, aquelas determinadas pessoas jurídicas que vão participar do contrato, elas vão prestar todo o serviço. Então, aquelas pessoas jurídicas, elas prestam todo o serviço. No contrato de gestão, é diferente, porque ele só vai gerenciar o serviço. Então, as outras atividades podem ser feitas pela própria administração pública. Exemplo, a gestão hoje em dia que você tem nos hospitais do Estado e os hospitais do município. E aí, quem tiver parentes trabalhando nesses hospitais, verão, hoje tem uma estrutura aqui no estado do Ceará chamado ISSGH, que é exatamente um instituto criado para fazer esses contratos de gestão. E aí, o que é que acontece? Quem é que adquire o medicamento? O poder público. Quem é que vai contratar os profissionais? O poder público. Quem é que vai construir os edifícios, manter os edifícios? Tudo é o poder público. Ah, então o que é que o ISGH faz? Ele simplesmente faz o serviço de gerenciar a máquina pública. E aí, geralmente, esse ISGH, ele faz um software para dizer como é que vai ser o atendimento das pessoas, né? E aí cria aquelas faixas lá que, se não me engano, as UPAs têm, né? Você pode ter a cor verde, amarela, vermelha, dizendo mais ou menos qual é a sua prioridade. Vai instruir os profissionais, vai fazer o acompanhamento dos estoques, quando é que precisa ser comprado mais medicamentos. Então, ele faz só o gerenciamento. Ou seja, ele vai só organizar para que o trabalho ele aconteça da maneira devida. Mas ele não vai ser responsável por todas as etapas, porque ele só faz o gerenciamento. Então, é o contrato de gestão. Você também tem esse contrato de gestão para a CAGES, né? Porque se vocês forem ver, a CAGES, que ela cuida de água e esgoto,
se vocês forem na Constituição, vocês vão perceber que a responsabilidade dos serviços de entrega ou de fornecimento de água tratada e do esgotamento sanitário são dos municípios. Essa obrigação são dos municípios. E a CAGES é uma empresa municipal ou estadual? Estadual, professor. Estadual. Estadual. Então, o Estado do Ceará ele criou essa empresa pública exatamente para que os municípios que quisessem, eles se utilizassem da CAGES. E aí, o que é firmado com a CAGES? São exatamente os contratos de gestão, tá certo? Agora, por isso que em alguns municípios você vê que o serviço ele é chamado de SAE, S-A-A-E, que é Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto, ou esgotamento. Por quê? Porque o município ele não é obrigado a fazer esse contrato com a CAGES. Ele mesmo pode explorar, ele mesmo pode fazer esse serviço público. Mas aí, se ele faz esse serviço público, o nome vai ser diferente, vai ser exatamente o SAI. Então, aqueles municípios que não têm esse contrato com a CAGES, eles têm o SAI. Os que têm a CAGES, aí quem vai fazer toda a atividade é exatamente a CAGES. Entendido? Sim, professor, entendi. Pronto. Além Sim, deles, professor. o próximo tipo de contrato que nós temos são exatamente os convênios. O convênio é sempre que um determinado ente público que estaria, ele teria maiores dificuldades financeiras, ele pede um aporte ao ente maior para conseguir determinados financiamentos, para conseguir determinadas verbas. Então, aqui para você entender. O seu município, digamos o seu município. O seu município, todas as casas têm o fornecimento de água tratada e de esgotamento? Não. Não tem. Mas existem, junto ao governo federal, determinados programas em que, se o município ele chegar a apresentar o projeto, e digamos que o projeto do município seja 5 milhões de reais, o que o governo federal diz? Diz, olha, você vai entrar com parte dos valores, digamos, 1 milhão e meio, e o restante, 4 milhões ou 3 milhões e meio, o governo federal vai pagar. Então, é o município que ele não tem, ele precisa fazer um serviço público, mas ele não tem condição para isso, então ele chega para uma instância superior, ele poderia chegar para os governos estaduais, se tivesse condições, ou para o governo federal. Isso daqui eu já sei que tem no governo federal, então por isso que eu estou indo direto no governo federal. Então, ele vai pedir ao governo federal para vir esse dinheiro, mas ele pede de graça? Não. O governo federal ele faz uma série de exigências. Se o município ele se encaixa nessa série de exigências, aí o governo federal vai lá e ajuda naquela determinada atividade, naquela determinada obra. Tá certo? Então, essa é a grande diferença, porque no convênio você vai pedir esses aportes financeiros, ou seja, essas contribuições dos outros entes para que você consiga realizar determinadas atividades. Mas aí você tem que ter tudo organizado, né? Você tem que ter o projeto, você tem que depois fazer uma licitação, fazer o contrato. Então, por isso que para que você consiga fazer essa licitação, para que você consiga esse dinheiro, você antes tem que fazer esse convênio. Porque também esse ente superior, no caso a União em relação aos municípios, ele vai fazer o pagamento daquele dinheiro, aquele aporte financeiro, mas ele vai fazer as suas exigências. E aí o município, ele tanto tem que cumprir as exigências no início, como eles têm que cumprir as exigências durante a execução. Por quê? Porque ao final, aliás, a qualquer momento, na verdade, aquela atividade ela vai ser fiscalizada para saber se ela está acontecendo da maneira correta ou se não está acontecendo da maneira correta. Então, esses são os convênios. Então, você lida com entidades de status diferenciados. Então, o município pode fazer convênio com o Estado ou pode fazer convênio com a União. O Estado pode fazer convênio com o governo federal. Então, você pega sempre entes políticos de status diferentes, tá certo? É diferente dos consórcios administrativos. Por que é diferente dos consórcios administrativos? Porque nos consórcios administrativos, você reúne aqueles determinados entes políticos que estão no mesmo, têm o mesmo status. E aí vocês têm hoje em dia exemplos
na região de vocês. Por exemplo, na região de vocês tem as policlínicas? Tem. Geralmente a policlínica, ela atende só um município ou ela atende um conjunto de municípios? Um conjunto? Um conjunto de municípios. Agora, por que você precisa ter a policlínica? Ah, eu já não sei. Nunca me questionei, pra falar a verdade. Pronto, então vamos lá. Por isso que eu estou aqui, para fazer essas explicações, tá certo? Então vamos lá. Se você for na Constituição Federal Brasileira, você vai ver que a Constituição ela tem uma parte, um trecho, que ela fala da saúde pública, de como deve ser a saúde pública no Brasil. Nessa regulamentação da saúde pública, a Constituição brasileira, ela estabelece que os municípios, eles são responsáveis pela atenção básica de saúde. E a atenção básica são aqueles problemas mais corriqueiros, né? Que a pessoa tem geralmente um problema respiratório, um problema cardíaco menos grave, por exemplo, hipertensão, a diabetes. Então, seriam doenças mais simples. Então, isso seria utilizado nas unidades municipais. Então, isso seria a obrigação dos municípios. Por isso que o município ele mantém postos de saúde, ele pode ter UBS, que é Unidade Básica de Saúde, ele pode ter UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Então, eles fazem os tratamentos, mas são tratamentos básicos. Ou que ele chama de atenção primária à saúde. É o que ele chama de atenção primária à saúde. Ah, professor, mas claro que a maioria das pessoas vai ter a necessidade da atenção primária. Mas todo mundo vai se satisfazer, ou seja, vai ser atendido somente pela unidade primária, pela atenção primária? Não. Tem pessoas que precisam de acompanhamentos mais especializados. Por exemplo, se você tem uma pressão alta, você não pode ser tratado só pelo clínico geral, você vai precisar do cardiologista. Porque ele que vai acompanhar e fixar o seu tratamento. Mas até fixar o seu tratamento, tem que fazer vários exames mais especializados. Então, é a chamada atenção secundária. A atenção secundária cabe a quem? Vocês acham que é ao município, aos Estados-membros ou ao governo federal? Ao governo? Qual governo? Municipal, estadual ou federal? O federal, né? Não? Muito bem, Damiana. Não, aí a atenção secundária é o governo estadual, tá certo? Então, quando você vê as policlínicas, o que é que as policlínicas têm? Elas têm cardiologista, elas têm a parte da ginecologia obstetrícia é primária também, porque é de atendimento geral das mulheres. Eles vão ter endocrinologista, então eles vão ter outras especialidades médicas que vão ser mais especializadas, ou seja, não vão estar naquela medicina geral, é uma medicina mais específica. Mas assim como tem pessoas que precisam da atenção secundária, existem pessoas que precisam da atenção terciária. Por exemplo, a neurologia, problemas na cabeça, vocês acham que são mais complexas ou são mais simples? É bem. Complexas, professor. Elas são muito mais complexas. E você tem determinados tratamentos, por exemplo, um tratamento para câncer. É um tratamento super especializado e caríssimo. Então, aí você tem a atenção chamada atenção terciária. E vocês acham que essa atenção terciária ela cabe a quem? Aí já é o governo federal. Ao governo municipal? Aí é o governo federal. Muito bem. Então você vê exatamente isso. No governo Cid Gomes, ele foi esperto. Por quê? Para o governo Cid Gomes, as policlínicas são atendimento secundário. Aí o que foi que ele fez? Ele reuniu os municípios e disse, para melhorar a saúde lá do município de vocês, eu vou fazer aqui a policlínica, mas parte do dinheiro é do Estado, a outra metade é dos municípios. Então o Cid Gomes ele foi esperto. Por quê? Porque ele fez a obra, propagou bastante a obra, né?
Mas, na verdade, quando ele foi pagar a conta, ele pagou sozinho? O Estado pagou sozinho? Foi dividida com os prefeitos. Mas quem é que levou a fama? Ele. O governo estadual. Exatamente. Então, o que eu estou colocando para vocês é que vocês analisem as situações. Tem muito prefeito que nem se tocou disso. Né? Então, claro que trouxe uma benesse. Mas o que aconteceu em relação ao Estado? Ele deixou de gastar tanto na saúde e pôde investir em outras coisas. Fazer mais obras, que era o que ele queria. Então, isso está completamente correto? Por que ele não fez as policlínicas para fazer o atendimento à população? Ele teve que chamar os prefeitos. É exatamente por isso, porque ele queria dividir a conta. Tá certo? Então, você tem as policlínicas, foi uma vitória para a população, realmente. Todo mundo tinha esse atendimento secundário, da atenção secundária? Não, não tinha. Realmente levou mais adiante. Mas ele também foi esperto. Ele não foi santo aí nessa situação. Assim como ele criou as policlínicas, ele também criou o quê? Se você vê no PSF, Programa de Saúde da Família, o Programa de Saúde da Família ele também tem o odontólogo, ou o dentista, né? Aquele que é um profissional da saúde que é conhecido como dentista. Mas, mais uma vez, é a atenção primária. Ele vai cuidar dos problemas mais básicos. Flúor, problema de cárie. Mas quando você precisasse de um tratamento maior, por exemplo, arrancar um dente, fazer um canal, você tinha que ir para um centro especializado. Então, mais uma vez, o Cid Gomes, dando uma de esperto, ele fez os CELS, que são Centros de Especialidades Odontológicas, né? Centros de Especialidades Odontológicas. Eles também são regionais, onde metade do aporte é do governo do estado, a outra metade vem da onde? Dos municípios. Dos municípios. Então, mais uma vez, ele deu uma desperta. Por quê? Porque era para ele pagar a conta sozinho, porque também essa parte... Ah, mas a odontologia também faz parte da atenção primária. Depende. Tem determinadas atividades que faz parte da atenção primária. Mas aquilo que é feito no céu não é atenção primária. É atenção secundária. Então, mais uma vez, o Cid Gomes foi o quê? Esperto, né? Um exemplo nesse caso. Um exemplo nesse Pode caso aí que falar. o professor está falando. O CEL ele já é especializado no tratamento dos sisos. Geralmente, quando você vai arrancar siso, você é encaminhado para o CEL, porque no posto normal, nos dentistas, eles não fazem esse procedimento. Exatamente. Pessoal, e aqui eu queria deixar bem registrado. Eu não sou contra as policlínicas e não sou contra os CELs. Eu sou contra a atividade que foi feita, que o governo do estado ele manipulou os municípios. Em que sentido? Porque era para ele ter investido sozinho, ter pago a conta todinha, cada centavo, cada real. Mas o que acontece? O governador da época deu uma de esperto e repartiu a conta com quem? O município. Com os prefeitos, com os municípios. O município que não precisava pagar agora, por conta desses consórcios administrativos que eles fizeram um contrato, uma vez que você assina um contrato, morreu. Não tem mais como você voltar atrás. Entenderam a esperteza dele? Sim, professor. Por que eu estou falando isso para vocês? Ah, professor, o senhor tem raiva dos Ferreira Gomes, as coisas assim? Não, não tenho raiva. Como vocês vão ser administradores públicos, o que eu estou mostrando para vocês é um caso concreto que aconteceu, que eu acho que teve uma certa manipulação, e eu estou preparando vocês para que vocês estejam atentos para, no futuro, não deixarem de ser manipulados, novamente, por quem quer que seja. Por isso que vocês estão fazendo esse curso aqui de administração pública, para que vocês sejam gestores mais preparados dentro da administração pública. E saibam o que é que pode fazer, o que é que não pode, e as melhores atuações. Não sejam ludibriados, não sejam enganados por alguma categoria de políticos, que quer ser mais esperta do que os outros. Tá certo? Eu estou registrando isso daqui, não tenho nada contra as pessoas, mas eu estou mostrando manobras que foram feitas dentro da lei, que foram feitas e que eles se aproveitaram. Mas será que quem é que tem mais condição de arcar com o serviço que era dele?
É o Estado ou são os municípios? É isso que eu quero que vocês reflitam, tá certo? Eu estou mostrando a situação. Entendido? Entendido, professor. Pronto. Até porque essas situações não se surpreendam, elas vão acontecer de novo. Então, posterior a ele, vão existir outros políticos que vão fazer a mesma coisa. Ou vão querer fazer a mesma coisa. Se você está trabalhando no município, principalmente se você é gestor, você tem que estar atento para não deixar ser manipulado por essas situações, tá certo? Antigamente era mais difícil, mas hoje em dia nós temos as redes sociais. Então, quando um prefeito ele visse isso que o governador queria manipular, ele podia dizer, ó, população, ele está dizendo que eu tenho que contribuir aqui, mas é obrigação dele. Vamos fazer movimentos sociais. E aí, quando começa a se bater no político e aparecer nas redes sociais, o que é que o político faz? Resolver a situação. Né? Ele vai resolver a situação. Por quê? Porque ele diz, vixe, eu estou começando a ter má fama, então eu vou ali já resolver aquela determinada situação. Então, o que precisa é isso. Antigamente, no Brasil, e até hoje ainda tem a questão da subserviência, ou seja, as pessoas simplesmente baixarem as cabeças e aceitarem tudo dos governantes. E não é assim. Nós estamos em um país democrático. Como é democrático, é um governo do povo, para o povo e pelo povo. Então, hoje em dia, que o povo ele tenha voz e tenha vez de mudar também as situações e não deixar esses políticos manobrarem. Tá certo? Então, o que eu queria deixar bem claro é isso. Eu estou, como vocês vão ser futuros administradores públicos, com a graça de meu Deus, eu peço que vocês estejam atentos para isso. E não deixe que aconteça de novo. Tá certo? Mas eu também coloquei aqui outras duas situações que são necessárias, onde os municípios também vão precisar fazer, que são exatamente os chamados aterros sanitários e os matadouros públicos. E aí você pode pensar, professor, mas aterro sanitário? Sim, aterro sanitário. Por quê? O que é feito hoje em dia? Simplesmente pega-se o lixo daquela determinada comunidade e escolhe uma região, uma área, onde nessa área vai ser feito, vai simplesmente jogar o lixo ali. O que é jogar o lixo? Simplesmente vai ser depositado o lixo naquela determinada região. E pronto, acabou-se. Não se faz nenhum tratamento desse lixo. Como isso já é feito há vários e vários anos, e hoje em dia a mentalidade das pessoas ela está sendo modificada principalmente nessa parte que diz respeito ao meio ambiente. Então, o que foi que aconteceu? Várias pessoas começaram a fazer um estudo desses lixões. O que é o lixão? É esse local onde você chega e deposita lá o lixo. Pronto. E não se preocupa com mais nada. Percebeu-se que esse lixo que é depositado ali, como esse lixo, ele não tem nenhum tratamento, ele acaba gerando um líquido, que é chamado de chorume, e esse chorume ele cai no lençol freático. Ou seja, ele infiltra e vai até as águas que tem nos subterrâneos. E o que é pior, essas águas dos subterrâneos, elas afloram. Como é que vocês acham que tem as nascentes? Nascente é a água do subterrâneo que está aflorando, ou seja, que encontra o local onde ela escapa. E ela volta à superfície. Então, por isso, viu que você continuar com lixão é errado. Então, o que é que está se propondo? É que acabe com os lixões e faça aterro sanitário. Então, o que é fazer o aterro sanitário? Não é simplesmente você pegar uma região do seu município e jogar ali o lixo de toda a comunidade. Primeiro, você tentar fazer o tratamento desse lixo. O que é tentar fazer o tratamento desse lixo? É você tentar fazer reciclagem ou transformação desse lixo. Aquilo que puder ser reaproveitado, você reaproveite. Por quê? Porque a quantidade é menor que você descarta. Quando você fizer o descarte, você pode descartar de qualquer maneira? Não. Você tem que preparar o solo. Você tem que impermeabilizar o solo para que esse chorume ele não entre mais no solo. Então você tem que fazer todo o tratamento, é feito uma limpeza do terreno, depois faz um tratamento de manta asfáltica, então coloca determinados produtos para não deixar que aquele líquido do chorume ele infiltre no solo. Aí você coloca o lixo.
até uma determinada quantidade. Depois, você faz o tratamento, ou seja, você passa você coloca outros produtos de isolamento daquele lixo e começa a colocar mais em cima. Então, assim, você consegue manter aquele solo intacto. Que, embora ali você tenha lixo, o solo não está sendo prejudicado. Então, por isso você tem que ter o aterro sanitário. Agora você vai ter o seguinte, por que isso não é feito? Professor, qualquer pessoa em sã consciência sabe da necessidade e a importância de um aterro sanitário. Ok. Qual é o problema? Quando você faz um lixão, você gasta com o quê? Simplesmente o gestor chega lá, compra aquele terreno e pronto, acabou-se. Já quando você vai fazer o aterro sanitário é diferente, porque você vai ter que fazer a aquisição do terreno, você vai ter depois que pagar para fazer um condicionamento do terreno, você vai ter que fazer a aplicação de todos esses produtos, fazer todas essas obras para condicionar o terreno e impermeabilizar o solo, para que aquele lixo ele não venha a infiltrar. Você vai ter que ajudar usinas de reciclagem, então você tem que propiciar a reciclagem, o reaproveitamento dos materiais, para depois você fazer o descarte nessas regiões que estão acondicionadas, ou seja, que foram preparadas para isso. Então, onde você não gastava quase nada, agora você vai gastar e vai gastar muito dinheiro. Então, por isso, como tem município realmente pequeno, que não tem tanto dinheiro, o que é que se possibilitou? Se possibilitou que municípios vizinhos, eles arranjem um local que seja vizinho a todos esses municípios, ou seja, que possa dar para todos esses municípios, e aí nesse local, todo mundo vai investir dinheiro para exatamente conseguir a mesma situação, ou seja, conseguir fazer o aterro sanitário nos moldes que a saúde pública exige. E aí todos esses vizinhos eles vão ficar contribuindo mensalmente exatamente para isso, para manter aquele determinado local do aterro sanitário. Então, é você dividir o gasto. Todo mundo vai utilizar, mas vai utilizar por quê? Porque está se dividindo os gastos. Ah, um pode comprar o terreno, então esse valor é descontado na hora de fazer o rateio. Outro vai fazer a obra. Outro vai fazer a manutenção. Então, cada um vai ratear o valor para a construção e a manutenção daquele determinado aterro sanitário. Entendida essa questão dos aterros sanitários? Sim. Se vocês fizeram a pesquisa na internet, pessoal, e aqui eu peço a vocês que vocês façam essa pesquisa. Por quê? Porque vocês vão ver o problema dos aterros sanitários. Nós temos uma legislação que já cobrou que esses aterros sanitários fossem feitos pelos municípios há vários anos atrás, só que já passou por 2 prorrogações. Pessoal, e a gente precisa de pessoas conscientes. Então, quando tiver aparecendo na mídia que os prefeitos, que os municípios estão pedindo a prorrogação, vamos fazer movimentação para não deixar. Porque quanto mais se adia, nós tivemos já 2 adiamentos, então isso daí quer mostrar o quê? Que eles não querem fazer. Porque eles não querem gastar esse dinheiro. E esse dinheiro é necessário para o meio ambiente, para as gerações futuras. Você pode pensar, vai gastar muito dinheiro agora, mas você tem que ver que você está fazendo um investimento. Como é que vai ser o futuro dos seus filhos, dos seus netos? Das futuras gerações. Então a gente tem que abrir mão de determinadas comodidades para pensar no futuro para pensar no futuro e o que é que vai ser das futuras gerações. Então por isso que a gente precisa fazer um movimento para não deixar que exista mais uma prorrogação, né? Para que exista mais algum adiamento. Que essa cobrança dos aterros sanitários se cobre dos municípios que eles façam de imediato, porque a gente não pode mais deixar a situação se complicar. Já tem aí, eu acho que é mais ou menos uns 5 ou 8 anos que foram adiados. Ou seja, já vem aí, isso daí deveria ter sido feito, acho que em 2010, 2012, por aí assim. E todo esse tempo vem sendo adiado. Então, vamos nos conscientizar e cobrar isso dos nossos gestores. Entendida essa situação dos aterros sanitários? Sim, professor. Pronto. Fora isso, nós temos os matadouros públicos. E aí você pode se perguntar, professor, mas o matadouro público, por que não é só matar um animal? Não. Lembrem-se que os animais,
eles, realmente a gente precisa de carne, né? Então, por isso que a gente precisa matar esses animais. Mas vocês acham que esses animais, eles podem ser mortos e o tratamento dessa carne pode ser feito de qualquer maneira? Não. Então, você precisa de um médico veterinário para acompanhar como é que está sendo a matança desses animais, né? Para que ela não ocorra também de maneira indevida. Além disso, você precisa que esse local ele tenha acondicionamento. Por exemplo, quando você mata um animal e acondiciona a carne, você tem que ter frigoríficos. O transporte tem que ser em caminhões refrigerados. As pessoas que vão mexer, elas têm que ter equipamentos de uso individual. Elas têm que ter uma série de situações que precisa se manter a limpeza e a higiene do local. A forma do corte que está sendo feito. Então, o que é que você vai fazer com as vísceras? O que é que você vai fazer com o sangue que é derramado? Então, tudo isso daí tem que ficar bem acondicionado. Porque se não ficar bem acondicionado, o que é que acontece? Você pode ter as famosas infecções, né? Ali pode ter a proliferação de germes, de bactérias, e aí contaminar aquele produto. Então, por isso que o matadouro público hoje em dia, ele não é feito mais de qualquer maneira, né? Antigamente era só ter um prédio, e aí você deixava que os donos de frigorífico chegassem lá, matassem o boi de qualquer jeito, cortasse a carne e levasse para os seus frigoríficos. Hoje em dia não pode mais. Tem que ter uma equipe especializada para trabalhar da maneira correta. Então, o dono do frigorífico ele vai continuar com a obrigação de matar no matadouro público. Mas quando ele vai fazer a matança no matadouro público, você tem certeza que aquilo ali vai ser bem acondicionado, pelo menos no momento que está ali no frigorífico, né? E aí você não vai ter esses problemas de infecções, de contaminação desse determinado material, mas para você manter essa estrutura vai ser mantida pelo município. Nos municípios pequenos, você pode fazer com vários municípios, para que eles mantenham, por exemplo, você tem 3 municípios, então um te pode utilizar segunda e quarta, o outro terça e quinta, o outro sexta e sábado. Então pode fazer esses acondicionamentos. Você pode ter aí 2 dias para cada um, né? E aí os donos de frigoríficos podem também se reunir e ratear o custo da utilização daquele determinado matadouro público. E aí você pode organizar e garantir à sua sociedade um produto de qualidade, um produto com higiene, sem contaminação, né? Valéria, eu respondo já já a sua pergunta, tá certo? Eu vou só finalizar aqui essas situações. Então, você teria essas situações para acontecer, tá certo? Então, por isso que você tem hoje em dia a necessidade dos aterros sanitários e dos matadouros públicos. Você não pode mais fazer como era antigamente, com esses 2 aspectos. E como tem muito município que ele não consegue manter uma estrutura dessa sozinho, então por isso que você possibilita os consórcios administrativos. Mas nos consórcios, você tem vários entes políticos que estão no mesmo status, na mesma condição. Por isso que aí você reúne um conjunto de municípios. Agora, na Covid, você teve um consórcio de Estados-membros, de unidades da federação. Aí você tem um consórcio Nordeste, né, que foram os estados do Nordeste tentando se reunir para fazer a aquisição de determinados produtos, e assim por diante. Então, você faz consórcio, mas eles estão no mesmo status, no mesmo nível. Tá certo? Entendida a situação dos contratos, dos consórcios administrativos? Sim, professor. Agradecer o retorno. Então, além dos consórcios, a última modalidade que nós temos é a modalidade da terceirização. E o que seria a terceirização? A terceirização ela vem de terceiro, né? Uma pessoa estranha. Então, a rigor, você tem a administração pública e as pessoas que trabalham dentro da administração pública. Mas, dentro da administração pública, pode ter pessoas trabalhando que não pertençam, que não têm um vínculo direto com a administração pública? Pode, que são chamados os terceirizados. E aí você diz, professor, mas o terceirizado ele não tem vínculo com a administração pública? Não. O terceirizado ele tem vínculo com a empresa terceirizada, de mão de obra terceirizada, e essa sim é que faz o contrato, que participa da licitação e fecha o contrato de terceirização.
Então, aquelas pessoas, na verdade, elas não têm as mesmas garantias de uma pessoa que passou por um concurso público, ou para um cargo público, ou para um emprego público. Por quê? Porque essa pessoa, ela é um terceiro, ela está fora da administração pública, porque o vínculo dela é com a empresa que foi contratada, é com a empresa de terceirização que foi contratada e não com a própria administração pública. Ah, mas elas executam o seu serviço na administração pública, mas o vínculo delas não é com a administração, é com a empresa que foi terceirizada. Então, daí você ter essa diferenciação e o contrato de terceirização. Então, esses trabalhadores, eles não têm as mesmas garantias daqueles trabalhadores que fazem parte de concursos públicos, ou mesmo as pessoas que ocupam funções de confiança dentro da própria administração pública. Então, você tem um tratamento diferenciado. Antigamente, você podia fazer a terceirização somente para as atividades meio, não para as atividades fim. E aí, vocês dentro da administração sabem o que é atividade meio e o que é atividade fim, correto? Pessoal, qual é a diferença entre atividade meio e atividade fim? A atividade fim são todas aquelas atividades que estão relacionadas àquele objetivo do seu ente, da sua pessoa jurídica. Então, a Unilab, qual é a atividade fim da Unilab? Ensino. Ensino, pesquisa e extensão, né? Ela é de ensino superior, então é ensino, pesquisa e extensão. Então, tudo aquilo, todas as atividades relacionadas a ensino, pesquisa e extensão são atividade fim. Aquilo que não está relacionado com a finalidade dela são atividades meio. Então, a Unilab, ela vai precisar de porteiro? Sim. Vai. Mas está ligada à finalidade dela? Não. Atividade meio. Vai precisar de segurança? Sim. Vai. Vai precisar de serviços gerais? Sim. Vai. Vai precisar de reformas? Uma pessoa que cuide da manutenção dos equipamentos? Vai. Mas todas as atividades, elas são atividades meio, que propiciam que as atividades fins sejam realizadas. Então, aí é a diferença. Então, antigamente, antes do Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, a terceirização só podia ocorrer para atividade meio. Depois do Eduardo Cunha, que fez uma nova legislação de terceirização, e depois de uma decisão do Supremo que confirmou essa legislação, hoje em dia a terceirização pode ser feita em qualquer atividade, seja atividade meio e atividade fim, graças ao Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Depois, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai saber quem foi o Eduardo Cunha, e também por conta de uma decisão do STF. Então, hoje em dia, a terceirização liberou geral. Então, você pode fazer o poder público, ele pode fazer terceirização naquilo que ele quiser. Tá certo? Então, hoje em dia, você tem exatamente essa nova realidade. Então, basta o gestor querer, ele pode fazer a terceirização em qualquer uma das atividades para fazer feito. Então, ele aceita esses terceiros trabalhando dentro da administração pública através desses contratos de terceirização. Entendido? Professor, com isso pode acontecer de diminuir a probabilidade de concursos, né? Pode. E com isso você pode fazer a diminuição dos concursos, porque os gestores eles podem optar pela terceirização. É exatamente o problema que a gente tem, né, com essa liberação. Realmente, você deixar muito distante, você proibir totalmente, também não seria bom. Mas também o ideal seria a gente achar um ponto de equilíbrio aqui, né? É porque, assim, diminuindo a questão do concurso para atividade fim, a gente acaba também podendo cair na questão do... como é que eu posso dizer? Nessa questão da política mesmo, assim, de a pessoa ficar refém ao mandato daquela gestão, não
assim, ter receio de pautar suas opiniões, suas coisas em relação ao mandato, porque como pode ocorrer a questão da terceirização, acaba não sendo um servidor mais concursado e estabilizado. Então, ele pode ficar com receio de perder o cargo e entra nessa questão também, né? Assim, é o que eu acho, né? Exato. Exatamente. A pessoa que trabalha dentro da administração pública, quando ele é terceirizado, ele corre muito mais riscos, né? Porque como ele é seletista, ele pode ser posto para fora até com justa causa e sem justa causa. Então, a situação dele de trabalho fica bem mais complicada. Eu concordo com você. A sua posição, aquilo que você colocou, está correto. Viu? E, por fim, a Valéria colocou aqui a questão da ata de registro de preços. A ata de registro de preços, ela, assim, a gente está falando aqui sobre a gente falou um pouquinho sobre a licitação. Dentro das formas de contratação, hoje em dia, é possibilitada a realização das atas de registro de preços. O que seria isso? Você faria nos moldes de uma licitação e aqueles preços que foram encontrados naquele determinado contrato, eles poderiam ficar válidos e ser utilizados até 2 anos seguidos. Então, por exemplo, um determinado ente político, ele pode fazer a licitação num determinado ano e se ele quiser no próximo ano aproveitar a mesma ata, ele pode. Como também ele pode ceder para, ele pode utilizar aquela mesma ata, salvo engano, por mais 5 vezes. Então, como ele vai utilizar uma segunda vez, ele pode ceder para 3 outros entes públicos também utilizar aquela determinada ata de preço. Então, essa ata de preços, ela possibilita só essa facilidade de você dispensar o procedimento licitatório, né? E essa possibilidade de você fazer uma contratação mais rápida. Mas a questão do contrato administrativo continua o mesmo e aí vai seguir uma dessas modalidades. Tá certo, Valéria? É só a forma como é feito esse procedimento de escolha dos ganhadores, né? É que vai ser diferente. Mas a contratação os moldes contratuais vão ser os mesmos, tá certo? Eles vão se encaixar dentro de uma dessas modalidades. Entendido, Valéria? Ótimo. Agradecer o seu retorno. Mas vocês têm mais alguma dúvida referente às modalidades de contratos? E não havendo mais dúvidas, vamos seguir aqui adiante, né? Então, a gente teria exatamente mais esses 3 pontos para tratar com vocês. O outro é a questão da formalização dos contratos administrativos. E aqui eu pergunto: vocês acham que esses contratos administrativos, eles precisam ser formalizados ou não ser formalizados? Acho que precisa ser formalizado, não? Muito bem. E o que é que seria essa formalização? Tipo, o início e o fim. Entra? Então ele tem que ser escrito, né? A Damiana colocou aqui. Eles têm que ser escritos. Agora, quando ele vai ser escrito, ele pode ser escrito de qualquer modo ou teria determinadas cláusulas que seriam necessárias, essenciais, ou seja, elas seriam imprescindíveis. Ou seja, você não pode abrir mão de que elas estejam dessa forma escrita. Acho que deve ter cláusulas. Muito bem. Deve ter as cláusulas. E vocês acham que essas cláusulas, cada poder público deve ficar livre para colocar as cláusulas que eles quiserem, ou já tem que ter pré-definido quais são as cláusulas que são imprescindíveis? São pré-definidas, porque se cada repartição fosse colocar o que bem entender, ia ser uma bagunça, eu acho, não é não? Exatamente. Então, esse tema da formalização dos contratos administrativos, eles vêm exatamente por isso. Porque, primeiro, qualquer relação, quando você conhece qualquer pessoa, num primeiro momento, a tendência é que esses relacionamentos eles sejam o melhor relacionamento do mundo, né? Vocês estão se conhecendo, então tudo é maravilhoso. Mas com o decorrer do tempo, o relacionamento humano, ele vai se complicando ou ele vai simplificando? Complicando. Ele vai complicando, né? Então, no início, a pessoa diz, não, vai dar tudo certo. Mas com o decorrer do tempo, e aí vão acontecendo os problemas, e o que é que as pessoas vão fazendo em relação a esses problemas? Vão se chateando.
Então, por isso que há necessidade que as relações jurídicas, aquelas relações jurídicas mais importantes, elas vão ter a necessidade de serem formalizadas. Porque hoje é tudo flores, né? O que é que significa quando a gente fala essa expressão tudo flores? Quer dizer que tá tudo bem, você faz acordo, que você aceita que o outro seja imperfeito, que o outro tenha seus erros, tudo bem. Mas com o decorrer do tempo, esse relacionamento ele vai se desgastando. E aí, quando o relacionamento vai se desgastando, começa a ocorrer o quê? Atritos, né? Então, por isso que você precisa formalizar. Você vai ver o seguinte, quando uma pessoa quer conseguir um contrato, ele no início ele faz de tudo para agradar o contratante. Mas com o decorrer do tempo, o que acontece? A pessoa relaxa e passa a errar mais, né? Por quê? Porque ela já conseguiu o que ela queria, que era exatamente o contrato. Então, por isso que nessas situações mais complexas, você sempre precisa de um contrato. E esse contrato ele tem que ser escrito, onde já fica pré-estabelecido como é que toda a relação jurídica entre aquelas pessoas envolvidas naquele contrato, ela vai proceder. Como é que ela vai ser realizada no decorrer do tempo. Vocês conseguiram compreender? Sim, professor. Então, o que acontece? Então, a gente vai estabelecer o seguinte, a regra geral é que esses contratos administrativos eles sejam formalizados. E o que é que significa ser formalizado? É que eles devem ser escritos e as cláusulas que ele deve conter tem pelo menos que indicar quais são as cláusulas obrigatórias em cada um dos contratos. A formalização é isso. E aí, quem é que vai trazer isso? A própria lei. A lei, ela trata exatamente quais são as cláusulas necessárias. Pessoal, e como está na lei, o que eu queria fazer com vocês era o seguinte, que vocês lessem essa parte da formalização dos contratos e aquilo que vocês não conseguissem interpretar, vocês me trouxessem na próxima aula, no momento que eu abro para as dúvidas, exatamente para que vocês perguntem, tá certo? Para não ficar enfadonho ou chato, eu não vou aqui ler a lei para vocês, né? Mas eu queria que vocês lessem essa parte para exatamente vocês tirarem as dúvidas. Essa é a regra geral. Mas veja bem, o poder público ele faz só contratos complexos ou ele também faz contratos simples? Exemplo. A Unilab está tendo que fazer os prédios, né? Ela ainda tem necessidade de fazer prédios. Então, obras caríssimas. Tem que ter contrato. Mas, por exemplo, hoje em dia, os prédios que a Unilab possui precisam de manutenção? Sim. Aí, digamos, a Unilab ela pode ter, todo ano ela pode ter necessidade de trocar porta. Aí ela vai fazer uma licitação para trocar todas as portas. Por exemplo, num ano ela pode trocar umas 10 portas, 12 portas. Vai precisar de porta, de fechadura. Então, o poder público ele tanto pode fazer determinadas atividades que têm gasto elevadíssimo, como também ele pode fazer atividades que têm gasto baixo, que tem um gasto pequeno. Vocês acham que esse contrato formalizado ele é necessário para tudo? Ou aquilo que tiver um gasto menor, ele não precisa de contrato? Ele pode ser formalizado de uma maneira simples, não obrigatoriamente por contrato. Eu acho que é mais flexível, né, professor? Exatamente. Então, a regra geral é que naquelas atividades mais complexas, ou aquelas atividades que envolvam mais dinheiro, você obrigatoriamente tem que ter contrato escrito e com cláusulas obrigatórias. Agora, naquelas atividades cujo custo é baixo, você precisa formalizar. Então, você pode ter uma nota fiscal, você pode ter outros documentos que formalizem, que mostrem que ocorreu aquele gasto, mas não obrigatoriamente você precisa ter um contrato. Agora, essas situações que dispensam um contrato, vocês acham que é a regra geral ou é a exceção? Essas situações em que vai se dispensar, muito bem, Damira, essas situações que você vai dispensar o contrato, elas são excepcionais. E só lembrando, nós estamos dentro da administração pública. E as pessoas que trabalham dentro da administração pública só podem fazer aquilo que está na lei. Então, portanto,
a lei dos contratos administrativos, ela vai estabelecer como é que esses contratos têm que ser feitos, quais são as cláusulas obrigatórias e também vai dizer os casos, as situações em que vai se fazer uma dispensa do contrato. Mas dispensa o contrato, mas não quer que dispensa qualquer documento. Ainda tem que ter uma documentação, mas uma documentação mais flexível, uma documentação menos rígida. Mas tudo isso é estabelecido aonde? Na legislação. Por isso que eu vou deixar aqui exatamente essa tarefinha de casa para vocês lerem a legislação e na próxima aula, aquilo que vocês tiverem dúvida, vocês anotam e me fazem a pergunta na próxima aula. Tudo bem? Tudo ok, professor. Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Os próximos pontos que nós temos que ajustar são exatamente referentes a esses dois temas aí que nós temos, né? A execução dos contratos administrativos e a inexecução dos contratos administrativos. O normal seria que tudo aquilo que é contratado, ele seja executado. Ótimo, né? Excelente. Mas a gente sempre consegue isso? Não, né? Então, por isso que o trâmite normal deveria ser: a pessoa faz esse procedimento de escolha das melhores propostas para a administração pública, a administração faz o contrato, né? Fecha o contrato, assina o contrato com essas determinadas pessoas, e aí passa a executar aquele determinado contrato. Isso é o ideal, até ele finalizar. Isso é o ideal. Mas na nossa vida sempre acontece o ideal? Ou aquilo que é esperado? Não. Às vezes acontecem situações que não são esperadas. Mas aí o que acontece? Como tudo que tem que acontecer dentro da legislação tem que estar previsto, então por isso que você também vai ter artigos que vão disciplinar como é que vai ser a execução do contrato, e aí como é que o poder público ele vai se portar com aquele ente que foi contratado em relação aos contratos. Ou seja, o que é que o poder público ele vai fazer em relação a esses contratos, como é que ele vai fiscalizar, como é que ele vai fazer a exigência se não está ocorrendo da maneira correta, como é que ele vai exigir as correções. Então, tudo isso daí vai também estar regulado dentro da legislação. E aí eu faço também a mesma situação, que vocês leiam também esse trecho referente à execução. Ah, professor, mas não é só explicando como é que a pessoa vai executar? Não. Essa parte da lei, ela vai explicar como é que o poder público ele vai se portar em relação à execução do prestador, à execução do contratado. Ou seja, ele pode fiscalizar? Sim. Nessa fiscalização, se ele achar alguma coisa errada, ou que não está acontecendo de maneira correta, ou que não está acontecendo da maneira que seria aquela que foi contratada, ele pode exigir alguma coisa? Nessas exigências de correção, o que é que ele pode fazer? Então, toda essa atividade de como é que o Estado, o ente público, ele vai se portar frente ao seu contratado e o que é que ele vai fazer de exigências para a execução do serviço é estabelecido exatamente nesses casos. E, infelizmente, nem todo contrato ele consegue ser executado. Então, também, volto a dizer, você está dentro da administração pública. E dentro da administração pública, quem trabalha dentro da administração pública só pode fazer o que está na lei. Então, por isso que, mais uma vez, a lei tem que dizer como o poder público ele vai portar no caso das execuções, como também a própria lei, ela tem que dizer como o poder público ele vai se portar nos casos de inexecução. Ou seja, quando não conseguir resolver o contrato. E aí, essa inexecução, ela pode acontecer tanto de forma total, ou seja, aquela empresa que foi contratada, no momento em que ela vai executar o contrato, ela não executa nada, então a inexecução pode ser total, como também essa inexecução ela pode ser parcial. Então, no curso da execução, ocorre uma falha. Então, ela começa a prestar, ela começa a executar direitinho, mas no meio ou no final, ela comete erros. E ou a execução é prestada errada, ou ela não é prestada. Ou não é feita a execução. Então, em ambos os casos, se não for feito nada, ou se for feita uma parte e outra não, ou for feita uma parte de maneira correta e outra parte não for feita de maneira correta, pode se encaixar exatamente nessa previsão da inexecução.
E aí, a inexecução do contrato, o que acontece? O Estado, ele vai ter várias possibilidades de atuar na inexecução do contrato. E chegar até o extremo de quê? De rescindir o contrato. E o que é que significa rescindir o contrato, pessoal? O que é que vocês acham que significa rescindir o contrato? Cancelar o contrato. Acabar com aquele determinado contrato. Ou seja, o Estado ele tentou consertar o contrato, viu que não seria possível, então a opção é o quê? É acabar com aquela determinada relação jurídica, é acabar com aquele determinado contrato. Aí você tem uma rescisão contratual. E aí aí o que acontece? Quem deu causa à rescisão, ao término daquela determinada relação contratual, ele vai ter que arcar com as consequências de ter dado origem àquele determinado problema. E aí você tem exatamente a questão das penalidades contratuais, ou seja, aquela parte do contrato que deu causa à inexecução e, portanto, o encerramento do contrato sem ele ter conseguido cumprir todas as suas finalidades, ele vai ter que, no caso, ser sancionado, sofrer algumas penalidades por conta dele não ter conseguido cumprir com aquilo que ele ajustou. Ou, numa linguagem mais coloquial, ele não conseguiu cumprir aquilo que ele prometeu quando ele fez o contrato. Está bem? Então, eu queria, para finalizar essa parte do nosso estudo sobre os contratos, como a gente não dispõe de muito tempo, então eu queria pedir a vocês exatamente isso, que vocês estudassem a formalização dos contratos administrativos, a execução dos contratos administrativos e a inexecução dos contratos administrativos. Como é que eu sugiro a vocês estudar? Leiam o livro que vocês optaram da bibliografia básica, depois de vocês leiam a lei, né? Aquele que já trabalha na área, eu vou pedir para você ler a lei atual e a lei nova. Aqueles que ainda não trabalham na área, você já pode se preparar de acordo com a lei nova, né? Porque aí vocês vão estar se formando quando a lei nova já está em vigor. Então vocês podem optar pela lei nova. Então vocês leiam aquilo que está dentro do livro, né? Da doutrina, e depois leiam a lei. E aí anotem todas as dúvidas de vocês, que na próxima aula eu vou abrir o espaço inicial da aula exatamente para tirar essas dúvidas. Tudo bem, pessoal? Entendido? Até aqui alguma dúvida? Não, professor.